Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja em cada um de nós de forma abundante, nos fazendo crescer no conhecimento e na graça do nosso bondoso Deus, prosperando em toda boa obra para agradar ao nosso Deus, o Pai e ao nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados, vamos aqui dar continuidade à nossa lição desta semana. Estamos estudando sobre quem é o Espírito Santo para o apóstolo João, o escritor aqui do Evangelho de João, né? Já estudamos sobre quem é Deus para João, estudamos quem é Jesus para João e agora estamos estudando quem é o Espírito Santo para João. E nós até agora não encontramos qualquer menção de que o Espírito Santo seja uma pessoa, né? Nada que indique isso. Tudo o contrário, temos visto sempre em todos os versos que o Espírito é algo que a Bíblia não descreve, né? Não dá detalhes, como detalha a pessoa de Cristo e a pessoa de Deus. É algo que habita dentro de Deus e dentro da pessoa de Cristo e de todos os seres. Todo ser tem um Espírito, né? Pois bem, ontem nós estudamos sobre aquela fala de Cristo a Nicodemos, né? Nicodemos, não importa nascer de novo, né? Olha, Nicodemos, o que é nascido da carne é carne. Era o que Nicodemos era e era a forma como Nicodemos analisava a Bíblia. À luz da letra morta, né? Com a visão carnal, ele não conseguia, porque não era uma pessoa nascida do Espírito, né? Olha, quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do Espírito é Espírito. Eu estou falando para você nascer de novo, e você se refere ao nascimento da carne, quer voltar para o ventre da mãe para nascer de novo, né? Eu estou falando de outro tipo de nascimento, do Espírito, né? Então, Cristo aqui, ele inaugura aquela dicotomia carne versus Espírito, que Paulo vai explorar lá muito bem no livro de Romanos, né? Paulo entende, né? Paulo era um homem espiritual que entendia essa linguagem de Cristo. E então Cristo diz bem claro, olha, Nicodemos, carne é carne, espírito é espírito, né? Olha que coisa linda. Pois bem, na quinta pergunta de hoje nós temos aqui o seguinte questionamento. O espírito é uma pessoa independentemente, né, independente de alguém, ou seja, o espírito é uma pessoa, como todas as pessoas são independentes, né? Ou é algo que se origina de Deus, da natureza de Deus, da mente de Deus o Pai? Será que é isso? Vamos ver aqui, João 4, versículo 24, quando Jesus ali ensinava a mulher samaritana, lá no poço de Jacó, ele disse o seguinte para a mulher, falando que os adoradores de verdade, não é aqueles adoradores que adoram da boca para fora, porque Deus não olha para a coisa física, né? Deus não olha para o homem exterior, a coisa física, a letra morta, tudo que é físico, que o olho alcança, né? Essas coisas têm que ser encaradas como a carne, a superficialidade, o estereótipo, né? É diferente da coisa espiritual que Cristo está falando. Aí Cristo fala, olha, Deus é espírito. Embora algumas pessoas, né, leia esse texto e deduz que está dizendo assim, Deus é um Espírito. O texto não está dizendo isso não, cuidado para não alterar a Bíblia. O texto não está dizendo que Deus é um Espírito. O texto está dizendo que Deus é Espírito. Ou seja, Deus é espiritual, ele não é carnal, a dicotomia aqui do contexto, né? Temos que analisar esse texto dentro do contexto. Ele está dizendo assim a mulher samaritana, vocês não sabem quem adorar, como adorar, porque você está discutindo que é para adorar aqui nesse monte Gerizim, ou é no monte lá de Jerusalém, lá, nem aqui nem lá, disse Cristo. Porque Deus não está preso a lugar físico. Deus não aceita a adoração carnal do sujeito que está cantando a música mais linda do mundo, com aquela voz angelical, mas o coração dele está distante de Deus, está em pecado, está fazendo coisa errada, está com desejos errados. Então essa adoração ela não é espiritual, Deus não aceita, né? Porque o espírito dele
está completamente dominado pela carne, fazendo coisa errada, né? Então, quando a Bíblia, nesse contexto que fala que Deus é espírito, está dizendo, Deus é um ser espiritual, Deus é espiritual, não é carnal. Não olhe para Deus com olhares carnais, não tente compreender Deus com o seu entendimento carnal. Deus é espírito. E se você quer o adorar, disse Cristo aqui, olha, Deus é espírito. Importa que os que o adoram, o façam isso em espírito e em verdade, o adorem em espírito. Olha só. Então, se eu disser que Deus, nesse contexto, que Deus é um espírito, então nós também temos que nos transformar em um espírito para poder o adorar. Porque ele diz bem claro, aqueles que o adorem também em espírito. Então, o contexto aqui é que ele está falando de um âmbito espiritual, né? Então, nesse contexto aqui, espírito está completamente ausente daquela coisa física. Porque o ser pessoal, todo ser tem um corpo, né? Todo ser tem um corpo, e nós devemos deduzir que Deus também, assim, o Pai é, porque a Bíblia diz que ele cria o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, né? As duas palavras em hebraico ali, tselen e demut, essas duas palavras é justamente referindo-se à imagem física e à imagem do espírito, né? A forma de amar, a forma de pensar seria tselen, né? A imagem de Deus no sentido do espírito, semelhança no sentido de semelhança no sentido da coisa física, né? Como se Deus tendo assim 2 olhos, um nariz, uma boca, né? Nesse contexto ali, a palavra hebraica lá do princípio, para a gente não esquecer a questão principiológica, né? Que a gente fala sempre. Pois bem, nesse contexto aqui é diferente. Está dizendo claramente que Deus é um ser espiritual, né? Agora imagine uma pessoa que tem um nome, um título, né, de Espírito Santo. Ora, então, ele não é um ser porque ele é sempre espírito. Já imaginou? Uma pessoa que... Ora, se Deus não é chamado de Espírito Santo, ele tem um Espírito Santo, porque há centenas de referências na Bíblia falando de o Espírito de Deus, ou seja, um Espírito que é uma propriedade de Deus, o Espírito que é uma propriedade da pessoa de Deus, o Pai, né, a quem a Bíblia define com toda clareza, com toda distinção, com singularidade cristalina para que não haja dúvida. Aqui também ele vai dizer esse detalhe aí, ó. Deus é espírito. Deus é um ser espiritual. Jesus é um ser, aqui, embora estando num corpo humano, a sua mente ele era uma nova criatura espiritual. Diferente dos outros homens que eram comandados pela carne, Cristo era guiado completamente pelo Espírito. O fato verdadeiro disto é que ele nunca pecou, nunca cedeu a nenhuma tentação. E quando os apóstolos de Cristo, batizados e selados com o Espírito Santo lá no Pentecostes, se tornaram de fato novas criaturas espirituais em Cristo, eles passaram a viver também essa retidão, fazer coisas tão belas, poderosas, dando testemunho, e até enfrentando a morte sem qualquer desespero, enfrentando a morte por amor a Cristo, testemunhando de tal forma que muitas outras pessoas foram tocadas a conhecer essa fé, a conhecer Jesus e se converter. Olha que coisa linda, né? Pois é, meus amados. Então, quando o texto diz Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito, né? Nós temos claramente aqui uma dicotomia, carnes versus Espírito, coisa exterior versus a coisa interior, né? A Bíblia está cheia disto. Inclusive lá quando o profeta Samuel foi ungir Davi, o Senhor disse, presta atenção, Samuel, eu não vejo como vê o homem, você vê a aparência exterior, você vê aquilo que os olhos, a coisa superficial, mas eu vejo o interior, eu vejo o coração, eu vejo o espírito, a mente. Olha que coisa maravilhosa, é assim que Deus faz. Então, tem muita gente usando esse verso aqui para dizer que sair da Trindade e entrar até no unicismo, né?
que Deus é o Espírito Santo e Deus é Jesus, Jesus é o Espírito Santo, Jesus é o Pai, o Espírito Santo é o Pai e o Filho, aquela confusão lá que não tem nenhuma base, né, é completamente ilógico, é irracional, porque como é que Cristo vai falar com Ele mesmo? Como é que Cristo vai receber Ele mesmo? É algo assim, sem nenhuma noção, né? É uma coisa assim completamente irracional e destrói toda a questão da revelação do plano da redenção, da relação da igreja, porque Cristo manda lá no João 17, 21 a 23, ele manda que todos nós seres humanos sejamos um, a igreja dele seja um, 100 membros, um só, é como se fosse um só, uma só alma, um só coração. Igreja de Atos, capítulo 2 e capítulo 4. Então, que seja assim. Como é que eu vou ser um só com meu irmão, né, se eu não entender essa questão espiritual, né? Então, esse é o grande problema aí desta doutrina que inventaram. Continuando, amados, vamos agora para a sexta pergunta. Por que somente Jesus poderia batizar os seus discípulos? Ora, por que Deus o Pai diretamente não poderia ser a pessoa, Deus o Pai, que batizasse os discípulos, né? Ou então a pessoa, a suposta pessoa do Espírito Santo, né? Por que não? Pois bem, vamos perguntar aqui o texto bíblico. João 17, versículo 39, diz assim: E isto disse ele, Jesus Cristo, a respeito do Espírito que eles haviam de receber, os que em Cristo crescem, os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não tinha sido dado, não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Ora, o Espírito Santo só poderia ser dado por Jesus, e Jesus na condição de glorificado. Isso é tão notório, isso é tão claro, que quando o Espírito foi dado lá no Pentecostes, Pedro, naquele grande sermão, Pedro parecia Jesus pregando, porque Pedro ali está, né? Foi batizado, selado com o Espírito Santo, cheio de poder. Pedro estava assim num poder incrível. Pedro começou a pregar, que a gente lendo ali parece que é Cristo falando, né? É impressionante a forma como Pedro pregava ali no capítulo 2, né? E Pedro vai dizer bem claro, olha, vocês varões, né? Varões israelitas, homens israelitas, vocês mataram Jesus Cristo. Sabe quem ele era? Era o Filho de Deus. Sabe o que foi que Deus fez através dele? Através dele, Deus o Pai fez muitos milagres aí. Isso ele diz no verso 22, né? Mas no verso 33, sabe o que é que Pedro diz? Pedro explica assim, ele diz que Jesus subiu ao céu, sentou à direita de Deus, e ali o Pai colocou dentro dele o Espírito da promessa em plenitude. Então, depois que Cristo recebeu, quando ascendeu ao céu, desceu e batizou Pedro e os demais discípulos, e aqueles sinais que eles estavam vendo era justamente porque Cristo tinha acabado de batizar eles, selar com o Espírito Santo. Olha que coisa linda. É por isso que esse Espírito não é uma pessoa independentemente de Cristo, porque ele poderia ser dado a qualquer momento. E esse Espírito aqui, que é o Espírito do próprio Cristo, ele tinha que subir e receber do Pai, o Pai colocar dentro dele, ele sentar à direita do Pai, o Pai colocar nele. É por isso que Gálatas diz, em Gálatas 4, verso 6, que Deus não envia outra pessoa à nossa mente para nos selar, nos batizar, como enviou para Pedro e os discípulos. Mas ele envia a nós o Espírito do seu Filho. Cristo não diz, quando ele fala do Consolador lá no capítulo 14 de João, ele não diz que enviaria outra pessoa, mas ele diz várias vezes, eu voltarei para vós. Ele começa o discurso no capítulo 14, logo versículo 1, versículo 2 e 3, ele diz claramente, eu voltarei para vós. Quando ele diz que enviaria o Consolador, o Espírito Consolador, que era o Espírito dele, ele diz, não vos deixarei órfão, voltarei para vós, no verso seguinte. Então é ele quem volta, é ele quem está, não é outra pessoa não, é ele que diz assim lá em Mateus 18, 20, né? Mateus capítulo 18, versículo 20, ele diz bem claro, aonde tiver 2 ou 3, aí estarei eu, aí estou eu no meio de vós, ou seja, no meio ali é dentro de vós, na mente de vós. É o que ele vai repetir em Mateus 28, versículo 20. Falei 18, 20, agora 28, 20. Ele vai dizer lá,
E eis que eu estou convosco todos os dias até... Não é outra pessoa, não. Então, o texto bíblico, ele precisa ser compreendido com toda a clareza para nós entendermos quem é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito de Cristo, que o Pai lhe deu, ou seja, do mesmo Espírito do Pai, ele compartilha desse Espírito com o Filho, e agora ele chama de o Espírito do Filho, e Cristo compartilha desse Espírito, que ele diz que procede do Pai, a origem é o Pai, a fonte original é o Pai, que ele batiza a gente. É o que está escrito, de forma claríssima. Aí você pode até questionar, mas eu quero acreditar nisso, mas eu preciso encontrar alguma tipologia lá no Antigo Testamento, mostrando que isso é possível. Como é que pode o espírito de alguém sair e entrar no outro, ou então o espírito de alguém, né, for compartilhado desse mesmo espírito com outra pessoa e outra pessoa receber desse mesmo espírito? Olha, existe a tipologia com muita clareza no Antigo Testamento lá. Moisés, que era um tipo de Cristo, um tipo de redentor como Cristo, né? O Senhor disse assim para Moisés: Moisés, vá, fique frente à tenda lá, junte 70 anciãos. E então, quando ele estava reunido na frente lá da tenda da congregação, lá do santuário, né, do tabernáculo, lá do deserto, então o Senhor pegou do espírito de Moisés, retirou do espírito de Moisés e repartiu com 70 anciãos. É exatamente isso que o Pai faz. Quando ele dá o Espírito ao Filho em plenitude, Atos 2,33, é desse Espírito que, o Espírito que procede do Pai, que foi dado a Cristo, é o mesmo Espírito agora que vai ser repartido com os apóstolos aqui no dia de Pentecostes, né? É por isso que Paulo, lá em Efésios 5, vai dizer que há um só Espírito. Tudo de Deus é um só, não tem dois. Não tem dois pais, Jesus não é o Pai eterno, só o nome dele que seria chamado assim. O Pai só tem um. O Filho só tem um, Jesus Cristo, Senhor, né? O Filho unigênito é Cristo, esse nome é de Cristo, esse título foi dado somente a Cristo. O Filho primogênito é Cristo, é único, tudo é único, né? E ele vai dizer, o Espírito é um, assim como também existe uma só fé, existe apenas um batismo, existe um só Senhor que é Cristo, um só Deus que é o Pai, né? Existe tudo o que ele está dizendo lá, tudo de Deus é único, não existe esse negócio de 3 em 1, não. Isso foi a invenção mais feia que criaram na história, que virou tradição no meio do cristianismo, que destrói a personalidade de Deus, destrói a personalidade do Filho e destrói a santa doutrina do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquilo que sai de Deus, que a Bíblia não diz que é uma pessoa, né? O Espírito, na verdade, é a personalidade de Deus, a personalidade de Cristo. O Espírito de alguém traz a sua personalidade, né? Então, uma pessoa é um ser, mas a personalidade, alguém pode dizer assim, olha, o irmão Alfa ali, o irmão Alfa tem um espírito muito altivo, ó, aquele espírito reflete a sua personalidade. Então, o espírito tem a ver com personalidade, não com pessoa. O espírito pertence a uma pessoa. Muitas vezes as pessoas confundem, quando está lendo a Bíblia, a personalidade, o espírito geme. Ó, aí não, o espírito é uma pessoa, se geme é uma pessoa. Não leu direito o texto, né? Está lá em Romanos 8, 26, né? Que diz lá assim, que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Que Espírito é esse? Se Paulo diz que só há um intercessor diante de Deus, entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, homem. E o Espírito foi homem para ser intercessor? Ah, olha a contradição que criaram. Ó. Ah, mas quem é esse Espírito que geme? Basta ler, isso é Romanos 8, 26. Se você ler o versículo 34, está lá dizendo que é esse Espírito que geme. E Cristo, além de estar à direita de Deus, também intercede por nós. O único intercessor é Cristo. Então é o Espírito de Cristo que diante do Pai, é como se o Espírito de Cristo gemesse diante do Pai, implorando pelo nosso perdão. Aí já sabe, né? Um pedido de Cristo, ele gemeu, o Pai já perdoa, agora imagine
nessa descrição linda e poderosa lá de Romanos 8. É isso que Paulo está falando. Agora, a religião ela se tornou tão maluca, tão cega, que ela diz assim, olha, tudo que falar aqui de espírito aqui, eu vou deduzir coisas, eu vou deduzir. Se o espírito geme é uma pessoa, porque só quem pode gemer é uma pessoa. Já imaginou isso? Não, né, esse discurso, essa retórica filosófica, quando o povo não tinha a Bíblia, até hoje ecoa na cabeça de algumas pessoas que têm preguiça de examinar a Bíblia por si só, que a mente é completamente escravizada por os temas religiosos, que lhe atende às suas necessidades carnais, porque não são espirituais, e aceitam tudo aí que estão pregando por aí, e sendo enganados. Aqui na Bíblia, no livro de João, por exemplo, que nós estamos examinando, nós não encontramos qualquer ideia de que o Espírito Santo seja uma pessoa.